Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo no canal, amém? E para os irmãos que já estão aí, caminhando conosco a todo o tempo que está, mais uma vez também, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje é dia 19 de outubro de 2017. Esse mês, praticamente, eu não estou nem observando ele muito passar, não estou olhando data, não estou olhando dia. Estou passando os dias um após o outro, E vamos esperando o bem ou o mal que esse próprio dia de hoje tem para nos trazer. A vida, ela tem suas alegrias, mas ela tem também as suas tantas aflições, meus irmãos? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E hoje eu queria trazer para os irmãos algumas coisas que eu estou lendo aqui no livro de Hebreus, justo para bater um papinho, para ajudar a colocar as ideias em ordens, Acredito que são bons conselhos que vale a pena a gente falar sobre eles, refletir neles, fazer um exame de consciência para saber como é que está a sua vida, se está dentro desse ritmo aqui ou não. Amém, meus irmãos? Poderia ler muita coisa, mas vamos ler alguma coisinha aqui e outra coisinha acolá. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 14, eu tenho que anotar isso aqui, que depois eu tenho que colocar no vídeo as referências para os irmãos. Espera aí, que eu pego um papel qualquer aqui, justo para ter as referências. Não adianta a gente só falar aqui e não trazer referência para os irmãos. Então, Hebreus, capítulo 12, do 14 até o 17, tá bom? A gente começa já com alguns conselhos do Senhor. O apóstolo Paulo pregou aos Hebreus e aqui ele fala o seguinte: a exortação à paz e à pureza. Exortar é chamar atenção, é despertar a pessoa para aquilo. Então ele começa: seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos conversar um pouquinho, sobre essas coisas aqui. A primeira coisa que o apóstolo Paulo continua orientando aqui para nós é em seguir a paz com todos e a santificação. A paz, meus irmãos, a paz que o santo tem, ela vem do Senhor. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Sem Deus, verdadeiramente, ninguém tem uma paz genuína, uma paz verdadeira. Tem gente que busca a paz nas meditações, no yoga. Tem gente que busca a paz fazendo obra de arte, pintando, fazendo vasos de argila. Tem gente que busca a paz fazendo bem ao próximo em obras de caridade. Mas a realidade é que a paz que vem de Deus, ela é uma paz que excede todo conhecimento. O que isso quer dizer? Sem você fazer obra de arte, fazer vaso de argila, fazer artesanato, fazer caridade ao próximo, e falando assim de modo muito pobre, é como se você, sem fazer nada, você tem a paz de Deus. Quer um exemplo muito correto em cima disso? Basta você ver uma pessoa recém-convertida. Pode ser quem for, às vezes o cara é um assassino, é um traficante de drogas. E ali acontece um episódio na vida dele que ele simplesmente se converte de coração. E ali depois ele vai e testemunha, ele fala: olha, eu vivia angustiado, apavorado, com medo, nervoso, era o violento e etc, etc. Às vezes, dentro de casa, caiu uma folha do lado de fora no quintal, eu já pulava do sofá com medo, eu não dormia, eu não comia, eu vivia sempre naquele ritmo frenético. Mas quando eu aceitei o nosso Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, a paz reinou no meu coração.
Eu, naquele primeiro momento, ainda era um traficante, né, um chefe de quadrilha, e eu precisei sair fora disso, e saindo fora disso, a vida se voltou contra mim, porque normalmente quem entra nesse mundo não pode sair, a não ser morto. E ali que era para vir o medo, o pânico, o terror, o desespero, porque eu vou ser perseguido, eu vou ser assassinado, pessoas vão vir atrás de mim, etc. Eu não sei explicar, mas eu vivi em paz. E nem sei ver direito, não sei nem explicar direito. Quando eu assustei, eu estava fora daquela vida, eu estava fora daquele mundo de tráfico, de droga, disso, de aquilo. E estou em paz. Quer dizer, é uma paz que excede todo conhecimento. A paz que vem de Deus é uma paz genuína, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Consolador. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e do juízo. Quer dizer, mano a mano que a gente vai caminhando nos nossos dias, as horas vão passando, o Espírito Santo, ele está constantemente te convencendo. Isso está certo, isso está errado. Olha, está indo para um caminho errado. Então, a paz que vem de Deus, o Espírito Santo, ele tem um dom que só ele tem. Eu, Ana Paula, não posso virar para uma pessoa que está nervosa, ansiosa, afoita e conversar com ela e trazer paz no coração dela, a não ser que essa paz é ministrada pelo Espírito Santo. Porque eu, de mim mesma, não tenho dom, nem poder, nem capacidade nenhuma para trazer paz na vida de ninguém. Porque nós vivemos e num mundo que jaz no maligno, a gente ainda tem um corpo perecível, quer dizer, a gente não tem um poder em nós mesmos de trazer paz para ninguém. Mas se nós temos o Espírito Santo, a paz que nós trazemos é uma paz genuína, é uma paz verdadeira. Pessoas frequentam lições de relaxamento e dizem que estão em paz, mas não é a paz que vem de Deus. É uma paz da China, né? Uma paz do Paraguai. Você já viu quando você vai comprar alguma coisa, aí você vai lá na lojinha do Paraguai, compra o produto, você até vê, o produto é até bom, né? Parece que é bom demais, até duro e tudo, mas no fundo você sabe, não é o original. O material aqui não é sintético, sabe? O material é de segunda categoria. Por mais que eles tentaram fazer o mais perto possível do que é o original é o original. A paz do mundo é a paz do Paraguai. Não tenho nada contra quem mora lá, mas os irmãos estão entendendo. Hoje aqui na Europa as coisas vêm da China, né? No mundo inteiro. Então se diz que produto chinês é produto de baixa qualidade. Se diz, né? Pelo menos nos mercados de pulga que a gente encontra por aqui, é tudo coisa sintética, não é nada original. É isso. A paz que vem do céu, a paz que vem do Espírito Santo, ela excede todo conhecimento. Quer dizer, a gente não tem como explicar por que nós estamos em paz. Às vezes o mundo está caindo em cima da pessoa. Às vezes ela não sabe mais como que vai segurar a onda. É um leão atrás do outro. Mas ainda assim ela diz, eu estou em paz. Eu não consigo explicar por que, diante de todos os meus problemas, mesmo assim, eu tenho paz. Amém? E é essa paz que o apóstolo Paulo está falando. Seguir a paz. Olha, seguir a paz também é um ato de fé. É um ato de fé. Porque se Deus me dá a paz, eu creio que Ele está no controle. Eu vou dar mais um exemplo. Às vezes você é uma pessoa que não está conseguindo um emprego. Vou dar um exemplo bem básico para a gente não complicar a vida. E às vezes você é uma mulher, né, casada, e você está vendo seu marido fazendo sacrifício. Isso acontece comigo, viu? O marido está trabalhando, está fazendo sacrifício, sozinho tem que segurar a onda, pagar as contas, pagar tudo, fazer compra para casa e etc. E você às vezes está dentro de casa o dia inteirinho e não consegue, não pode fazer nada para ajudar. E aí você entra num processo de ansiedade e você começa a ficar preocupada, porque como uma boa pessoa a gente tende a, poxa,
Será que não aparece nada para ajudar o meu esposo, pelo menos para fazer um supermercado, comprar uma banana, uma batata, um tomate para a gente segurar a semana, um pedaço de frango? Eu não tenho dinheiro nada para nada, né? E você começa a se sentir inútil, começa a se sentir meio como que uma parasita dentro de casa. E de repente, então, você se pega com Deus a orar e pedir resposta. Falar com Deus: Senhor, me traz direção, me dá uma resposta, o que eu posso fazer diante de tudo isso? E aí, o Senhor te dá uma palavra, falando, por exemplo, para você confiar, porque Ele proverá. E continue a fazer a obra, por exemplo. Isso está acontecendo comigo, viu? A gente está vivendo a ferro e fogo esse resto de mês de outubro. É onde aquilo vem com paz. Quer dizer, você que então estava ansiosa diante de uma situação, porque você se sente impotente, incompetente, você se sente egoísta talvez, o inimigo vem quente, né, com todos esses sentimentos em você e de repente Deus ele fala: não, apenas confie porque eu sou o Senhor e eu proverei. Continue na obra. Então você tem a paz, porque a resposta de Deus ela traz paz. E aí você então, ainda vendo o circo pegar fogo, você precisa tomar uma decisão. Eu vou continuar na ansiedade, caçando daqui, dali, a minha solução? Ou eu vou descansar e fazer o que Deus está me mandando, que é a obra dele? E aí, meu amado, você então toma posse da paz. E cada vez que a ansiedade bater na porta, você se lembra, Deus disse para eu ficar tranquila, que Ele proverá. Ele proverá. E aí você vai caminhando de fé em fé. E olha, nessa história você então busca a santidade. Você busca a santificação. E sabe, você acreditar na resposta de Deus para a tua vida também é um ato direto de santificação. Porque você prova para Deus que você realmente então está escutando o que Ele está dizendo e crê nele. Então você se coloca na dependência dele. Então é um ato de fé. E atos de fé reluzem santificação constante numa vida. Você vai crescendo, você vai vivendo de experiências sobrenaturais da própria provisão de Deus na tua vida. Então, quando a gente lê isso aqui, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, a gente começa então a estender esse assunto de modo profundo. Seguir a paz com todos, quer dizer, é onde a gente tem que aprender também a viver bem com todo mundo. E não é fácil, não é fácil. Se você mora sozinha e não tem ninguém na tua vida, talvez é mais simples. Mas se começa a entrar família no meio, parente, se começa a entrar amizade, se começam a entrar pessoas extras, você então começa a ter problemas. E ali você tem que sempre visar, buscar a paz com todos. É quando a gente vê certas coisas erradas, a gente não questiona, a gente não entra no assunto. Eu, Ana Paula, ainda tenho muito essa falha, que às vezes a língua não me segura, e às vezes meu marido vem e eu, solto para ele aqui, aconteceu isso aqui. Isso acontece comigo. Às vezes eu ainda cito coisas que eu vejo indignada e confesso e coloco isso aqui para ele. Mas no meu fundo, lá no meu coração, eu sei que se o que eu for falar, criticar, questionar, confrontar, vai trazer fruto de melhora, ok. Mas se eu vou falar alguma coisa, vai entrar por um ouvido, sair por outro e só vai trazer problema, eu vou só perder com isso, é quase que jogar pérola aos porcos. Então é onde a gente tem que também aprender. Eu posso falar, eu não posso falar, eu posso confrontar esse caso, eu não posso. Porque se eu falar tal coisa com tal pessoa, será que ela vai brigar comigo? Ou será que ela vai ouvir meu conselho? Essa pessoa que está diante de mim normalmente é uma pessoa que não aceita conselho de ninguém. Então vale a pena bater na pedra ou eu virar as costas e vou para o meu caminho e deixo a consequência? Pedir a Deus, meus irmãos, sabedoria para lidar com parente.
Pedir a Deus sabedoria para lidar com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com cunhados. Os cunhados e as cunhadas são, muitas das vezes, a pedra no sapato de muitos. O sogro, a sogra, sabe? A gente precisa pedir a Deus, mas também livramento. A gente precisa ter consciência que a gente precisa pedir a Deus todos os dias livramento. Sabe, eu morando aqui na Itália, quantas vezes, meus irmãos, vieram emboscadas e eu caí. Eu caí nessas emboscadas, armadilhas, sabe, atos de cativéria, atos de injustiça. E eu não estava nem esperando e caí. Mas por quê? Porque talvez eu não pedi a Deus o livramento. Uma vez eu sonhei que tem um lote aqui do lado da minha casa. E no sonho, esse lote, né, eu vi assim na entradinha dele, que tem um portãozinho que o meu sogro colocou, e tinha um cesto de palha com 2 ou 3 cobras amarelas. Não sei se era 2 ou 3. Elas eram belas, grandes e grossas. E elas estavam enlaçando, eu não sei se é 2 ou 3, eu não lembro, tem muitos anos que eu tive esse sonho. E elas se enlaçavam uma nas outras, e ficou aquele cesto ali com aquelas cobras amarelas. As cobras eram até bonitas, viu? Aí eu levantei de manhã com aquele sonho martelando na minha cabeça, falei, eu só sonhei com cobra. Pode ser uma traição, porque sonhar com cobra tem também a ver com traição, né? Mas, irmãos, a minha ingenuidade, eu não levei a sério aquele sonho. Era a hora de eu ter sonhado aquilo, eu ter entrado em oração na minha casa. Eu tinha que ter colocado aquilo ali em oração, eu tinha que ter apresentado aquele sonho para Deus, eu tinha que ter falado, Deus, se alguém está levantando contra mim, me dá livramento, me ajuda. E pedir nesse favor, nessa direção, eu tinha que ter ficado em vigilância, pedindo a Deus, Deus me dá vigilância, e etc, etc. Mas eu ingenuamente, imaturamente, fraca na fé, nesse caso, né? Sem esperteza, sem astúcia, eu ignorei o ato. Deus me mostra um sonho com cobra, e eu simplesmente só lembrei e pensei, deve ser traição, mas não levei a sério. Meus irmãos, não passou 2 dias, a minha cunhada, a minha sogra se juntaram contra mim. Eu nem lembro o que aconteceu, mas foi uma coisa boba demais, do nada. Essa minha cunhada começou a me acusar de coisas que eu não fiz. E a minha sogra, que vai com vento, apoiou ela, se levantou contra mim. E por isso que eu não sei se são 2 ou 3 cobras, porque nessa história o meu sogro defendeu também, entrou no meio. Eu só sei que no final teve uma briga terrível, terrível. Por pouco se chamava a polícia. Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas por pouco se chamava até polícia. E eu fui muito ferida no meu coração com aquilo que aconteceu. E depois de um pouco de tempo, eu tive que voltar a conversar com os 3. E sabe, a coisa mais difícil que é você com o coração ferido, porque alguém feriu o teu coração, você ter que dar o braço a torcer por amor a Deus e voltar a tratar essas pessoas com consideração. Eu não vou dizer amor, meus amados, porque seria hipocrisia da minha parte dizer assim, eu amo eles. Com o tempo, a gente aprende a querer bem as pessoas. E quantas vezes eu já orando a Deus, falei, Deus, eu não sei se eu amo pessoa A, B ou C na minha vida. Eu não sei. Mas eu sei que eu gostaria que o Senhor fizesse bem na vida delas. Eu gostaria que elas se aprumassem, eu gostaria que elas se consertassem. Eu odeio os atos de injustiça que elas praticam. E durante muito tempo eu tive também esse conflito, porque eu perguntava, será que eu amo ou não amo tal pessoa que me fez mal? Mas Deus me trouxe também essa resposta pela misericórdia dele. Ele me pergunta, quando você lembra dessa pessoa, você lembra com raiva? Você lembra com coração rancoroso? Você lembra com muita dor? Você lembra com sensação de vingança? Você consegue olhar nos olhos desta pessoa quando ela passa por você ou não? E ali eu parei para analisar. E eu cheguei à conclusão que, por exemplo, quando aconteciam esses problemas, eu vivi muito tempo aqui brigando demais com a família de meu esposo, hoje não.
Graças a Deus, Deus me deu livramento demais, me protege. Eu digo que hoje Ele me guarda, mas eu lembro que num primeiro momento, às vezes eu não conseguia olhar no olho da pessoa, eu não conseguia olhar na cara da pessoa. Me dava uma sensação de fastídio, de incômodo, eu ficava sem lugar. Quando eu pensava nessa pessoa, eu pensava com raiva. Eu queria que a vida se levantasse contra ela e então ela fosse vingada, sabe? Eu fosse vingada. Então, nesse meio tempo, enquanto tinha essa sensação, eu falava, Deus, eu ainda odeio, eu ainda tô com raiva, eu ainda tô ferida, isso ainda tá me afetando. Mas aí eu comecei então a falar, mas isso é um sentimento que não fui eu que pus no meu coração porque eu quis colocar. Aconteceu, essas pessoas me feriram muito, é normal que a ferida esteja ainda inflamada. Mas aí eu comecei a pedir a Deus para curar a ferida. E olha, era difícil, porque quando a gente está com certas feridas, a gente quer que a gente, em vez de pedir a Deus para curar a ferida, a gente quer pedir a Deus vingança. Vai lá, Deus, vinga, que aconteça tal coisa. Tem gente que roga até praga, né? Então a gente precisa trabalhar isso e pedir a Deus para curar. E eu passei por esse processo tantas vezes, até que chegava um momento que eu conseguia lembrar da pessoa, pensar na pessoa sem ter raiva dela. Passava na frente dela, dava um sorriso sincero. Não aquele sorriso, vem cá, você é minha melhor amiga, nós vamos ser um em carne. Mas um sorriso sincero, estou sorrindo para você de coração. Não é que eu quero que você venha na minha casa e a gente passe a se frequentar de novo, não. Absolutamente, você lá e eu cá. Porém, quando eu passo perto de você, eu te dou um sorriso sincero. E sabe, com os anos, eu hoje confesso para os irmãos que eu já não consigo mais me lembrar as palavras que me magoaram, sabe, as ofensas, as flechadas. É por isso que eu tô falando, eu sonhei com um cesto de cobra, eles levantaram, mas foi um negócio horroroso, meus irmãos, um negócio do inferno. Mas eu hoje não consigo lembrar exatamente o que aconteceu. Às vezes eu penso, talvez é porque foi tanta coisa que a gente hoje mistura, né? O tempo passou. Mas talvez não, sabe? Às vezes é porque realmente o Senhor cura. E aí a gente começa a aprender a viver em paz com os nossos inimigos. Porque querendo ou não, meus irmãos, tem pessoas que, por mais que você tenta viver em paz com eles, eles querem viver sempre te rodeando, te perseguindo, te invejando, te cobrindo. Então você entende que eles passam a ser, de certo modo, certos inimigos espirituais, porque o inimigo usa essas pessoas, o demônio usa essas pessoas. Quantas vezes eu já passei, por exemplo, perto dessa minha cunhada, e às vezes eu passo perto dela, ela tá com um sorriso, tá com a carinha boa, tá aquele ar de paz. Mas tem vezes que eu passo, né, perto dela, parece que o ar tá carregado. Parece que a atmosfera ao redor dela tá pesada. E aí ela olha para mim com aquele olho ruim. Eu não sei explicar, meus irmãos, eu já vi isso várias vezes. O próprio irmão dela, que seria irmão do meu marido, que hoje já não mora mais aqui, tinha dia que esse homem, eles moravam aqui, ele ia trabalhar, aí às vezes passava por mim, dava um sorriso e eu sentia aquele sorriso sincero, um sorriso tranquilo, um sorriso de paz, despenseirado. Mas tinha dia que ele dava aquele sorriso assim, ou ele só cumprimentava de cabeça baixa, eu olhava o olho dele, parece que ele estava possuído. Quantos de nós já percebemos isso? Quantos de nós vivemos com pessoas ou convivemos com pessoas que têm... Minha mãe, ela dizia do meu pai, ela falava, hoje seu pai está com a lua boa. Não, hoje seu pai está com a lua ruim. E a gente então, com os anos, com a vida, a gente começa até a aprender a identificar essas coisas. E aí você me pergunta, Ana, o que você faz quando você vê isso? Quando eu passo por uma pessoa que está sempre perto de mim, que convive mais ou menos onde eu convivi, eu vejo isso, meus irmãos. Eu passo por ela, eu vejo que ela está com o olho ruim, que ela está com semblante mudado. Eu fujo, meus irmãos, eu fujo. E fujo repreendendo. E sei que ela já está assim, se eu tenho que passar de novo mais à frente, depois de um tempo eu tenho que passar de novo onde aquela pessoa está, eu já passo repreendendo. Eu já desço a escada minha falando, meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus toda opressão, toda perseguição, todo mal, toda flecha. Sabe, vira hábito de vida.
Tem dia que do nada eu tenho que levar filho para a escola, eu tenho que descer a escadaria, e do nada me vem essa vontade de repreender. E eu começo, sem ver a pessoa, nem vi a pessoa ainda, mas já desço as escadas repreendendo. Em nome de Jesus, Pai, cobre, Pai, cobre com teu sangue, meu Deus, cobre com teu sangue, Jesus, sabe? E nisso, a gente depois de um tempo olha para trás e começa a ver resultados, que é o que está falando aqui o apóstolo Paulo, seguir a paz com todos. Quer dizer, a gente segue a paz com os irmãos, que é muito fácil, porque todo mundo tem o mesmo desejo, eu quero viver em paz com você, você quer viver em paz comigo, tirando os conflitos, tirando muitas das vezes as discussões sobre os assuntos, né? Mas, no geral, a ideia no nosso coração é viver em paz. Eu vivo em paz com você, você comigo. Chega a ser até duro, às vezes, quando a gente quer responder, quer falar, né? Foi, por exemplo, o caso do vídeo que eu coloquei ontem, tentando mais uma vez justificar o porquê que eu falei ou falo tais coisas, tentando mostrar o lado negro da coisa, disso que eu aconselho os irmãos a saírem fora, mas onde está bênção, está bem, você não saia, frequente uma igreja, esteja numa igreja, procure uma igreja. Se tem uma que presta, não saia dela, abençoe o pastor, abençoe os membros, né? Mas ainda a gente tem aquela dificuldade, mas pelo menos eu sei que quando a gente fala, aqui, por exemplo, no meu caso no YouTube, a tendência é quem está escutando ouvir com paz, né? Tem gente que eu sei que não vai sempre concordar com tudo que eu digo, é normal, a gente, graças a Deus, todos nós temos a nossa vontade própria, temos um caráter formado, temos a nossa fé pessoal, estamos fixados na rocha que é Jesus. Então, cada um tem, muitas das vezes, pontos de vista diferentes. Cada um, tem caso que eu já vi de gente que escutou um vídeo aqui, né? Escutou um vídeo e depois falou o que eu não disse. E aí a gente vai observar o que a pessoa fala, você vê que ela não escutou, ela não entendeu, ela não absorveu a mensagem como realmente estava e acaba falando coisa que eu não disse. Então a gente entende, sabe? Mas ainda assim existe essa sensação, a gente precisa viver em paz com todos, dentro do possível. Dentro do possível, esse é o pedido que Deus nos dá, então a gente precisa obedecê-lo. Então seguir a paz com todos e a santificação. Porque só de você procurar viver em paz com todo mundo, você já está resolvendo 90% dos seus problemas. Porque nós vivemos com pessoas e tudo que vem na nossa vida vem de pessoas. Você vai fazer compra, tem a caixa do supermercado, tem um moço atrás do açougue lá para te dar a carne. Você vai trabalhar, tem seu patrão, você tem seu marido, seu filho. Quer dizer, a gente lida com pessoas e elas trazem atos de justiça ou injustiça através das nossas vidas, porque é o que você faz. Até o fato da gente ter uma televisão a cabo na nossa casa, a gente está por detrás de tudo isso lidando com pessoas. Então eu vou pagar a boleta, não vou pagar, vou fazer, entendeu? Viver em paz com todos e se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. É ver a Deus Pai. Se você não tiver santo, você não poderá entrar na presença dele, porque a Bíblia diz que ele não pode contemplar o mal, o pecado. Então, se você não está em santidade, você não poderá nunca entrar na presença dele. Aí você me pergunta, mas na eternidade todo mundo vai ser santo, Ana? Então todo mundo vai poder estar na presença de Deus. Isso me leva a me lembrar dos galardões. A Bíblia diz que no dia do tribunal de Cristo, todos nós seremos passados pelo fogo e a nossa obra vai ser queimada. Então, se sobrar alguma coisa, você vai receber o galardão proporcional ao que passou pelo fogo. Tem gente que vai ter a sua vida, as suas obras queimadas como a palha e literalmente vai se encontrar nu diante de Cristo. E tem aqueles que vão passar e a obra vai queimar e ela vai reluzir como ouro, vai brilhar como o sol. Então você vai receber galardões diante daquilo. Então você vê, por exemplo, pessoas que foram salvas, mas não se santificaram. Não tiveram o processo prático da santificação na vida delas. E elas morreram simplesmente salvas.
Essas pessoas, será que elas vão ver a Deus Pai? Talvez, meus amados, elas vão poder viver a eternidade, elas vão ver a Jesus, porque Jesus, ele veio para os pecadores, Jesus, ele morreu na cruz por nós, né? Ele é que vai guiar o povo por toda a eternidade. Mas olha só, eles não vão poder ver a Deus Pai. E aí são mistérios que eu não sei como é que vai funcionar, mas eu lembro que no livro do Apocalipse a palavra de Deus diz que vai descer do céu uma cidade santa, a Nova Jerusalém, a também chamada Jerusalém Celestial, Sião Futura. Quer dizer, no céu, nesse exato momento, existe uma cidade chamada Jerusalém Celestial. E a Bíblia diz que ela é o local onde Deus habita, e Deus habitará no meio dos homens. Está lá em Apocalipse, quando ela desce, depois do julgamento do trono branco, que não vai ter mais pecado na terra, o próprio Satanás vai ter sido lançado no lago de fogo e enxofre. Então não vai ter mais nada corrompido, então ela desce do céu e ela vai estar tabernaculando entre os homens, né? E ali a palavra de Deus diz que tem Deus Pai, tem Jesus Cristo habitando nela. E as portas da cidade sempre estarão abertas e nela não haverá luz, porque a glória de Deus iluminará toda a cidade. Mas aí tem um momento que a Bíblia fala que só poderá entrar na cidade aqueles que se lavaram, que se santificaram, e começa a dar os requisitos. Mas basicamente é sem santidade, ninguém entra ali naquela cidade. Então, meus amados, você vê claramente aí uma base de galardão. Quer dizer, só vai entrar nessa cidade e vai contemplar o próprio Deus Pai quem tivesse santificado na terra. Fora desta cidade, vai ter outras pessoas, mas nem todo mundo vai poder entrar ali. Está falando assim. Então, eu acredito que isso já é uma base para a gente entender quem poderá chegar à presença do Deus Pai. Um outro exemplo de galardão, aqui eu já estou entrando em discurso de galardão, quem pode ver a Deus e quem não pode, mas eu acredito que isso tem um bom sentido. A palavra de Deus diz que os santos da grande tribulação, os que vão morrer porque não aceitaram a marca da besta na fronte ou na mão direita, eles vão ser decapitados, mas depois se encontrarão no céu, vestidos com vestes brancas, com ramos de palmas nas mãos. E de repente a Bíblia fala que esses aí vão governar com Cristo por 1000 anos. Quer dizer, isso é um galardão. Eles vão morrer porque vão amar a Cristo e não a sua própria vida, vão morrer e vão governar com Cristo por 1000 anos. Mas você já parou para pensar? Só por que 1000 anos? Por que não vão reinar com Cristo por toda a eternidade? É onde a gente vê a diferença entre a igreja e os santos da grande tribulação. Aqui eu não vou achar esses textos porque aqui está vindo como um bate-papo, mas se você pesquisar você vai encontrar isso tudo. Inclusive, aqui no canal tem estudo sobre isso, mas tem que pesquisar, né? Tem que ir lá quando a gente estuda o livro de Apocalipse. Mas por que os santos vão governar só 1000 anos e a igreja vai estar com Cristo aonde ele estiver? E vai reinar com ele com cetro de ferro. Por quê? Quer dizer, a igreja recebe cetro de ferro, mas os santos da grande tribulação vão reinar só 1000 anos. Porque a igreja é aquela que acreditou no livramento do Senhor no dia da ira. A igreja é aquela que buscou a santificação, porque só vai ser arrebatado quem realmente estiver ali naquela santidade, buscando a Deus, esperando isso. A gente estudou sobre a fé num dos últimos vídeos, né? O penúltimo vídeo a gente falou muito sobre a fé. A fé, meus amados, é acreditar naquilo que não se vê, quer dizer, nós temos uma esperança. A esperança de ver o nosso Senhor Jesus. Nós hoje temos a esperança de que Ele virá nos buscar. A gente hoje pensa, Deus me buscará desta terra. Jesus vai vir me buscar. E eu hoje tenho esse compromisso marcado na agenda da minha vida. Então, qual que é o próximo compromisso que eu tenho na minha cabeça, no meu coração iminente? Eu vou me encontrar com o Senhor. Mas aqueles que morreram em Cristo, não todos, muitas pessoas tiveram um último momento, elas aceitaram a Jesus e morreram em Cristo. E também farão parte da igreja.
Mas os galardões são diversos até para essas categorias. E eles não vão reinar 1000 anos como os santos da grande tribulação. Mas tem toda uma outra hierarquia aqui que vai ser distribuída. Mas basicamente essa igreja que buscou o arrebatamento, que prestou atenção no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que tem uma bênção especial para a pessoa que lê e que estuda somente o livro de Apocalipse. Tem bênçãos para quem estuda as profecias, tem bênção para quem fala, estuda, prega o livro de Apocalipse. Tem bênçãos especiais reservadas em tudo isso. Então, a gente sabe que essa igreja que clama e busca o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus Maranata, ela vai governar com cetro de ferro, ela vai estar por toda a eternidade reinando com Cristo. Nós vamos receber posições para trabalhar, para viver na eternidade. Não pense você que quando a gente chegar no céu, porque para nós o reino é o céu que está prometido para a noiva de Cristo. Não pense você que chegando lá a gente vai se vestir de branco, ficar ajoelhando, levantando, glória, glória, glória por toda a eternidade. Mas a gente vai trabalhar, a gente vai governar, a gente vai julgar. A Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. Gente, tem hora que eu fico pensando, sabe? Eu fico aqui olhando a minha vida. Dona de casa, tem que lavar, cuidar de filho, cozinhar e etc. Mas de repente, quando a gente começa a ver essa realidade, a gente entende que essa dona de casa que está aí do outro lado ouvindo essas palavras, ou esse operário, num amanhã futuro, você vai estar sendo rei, um tipo de rei, porque a Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso cabe para os reis do mundo, isso cabe para os senhores do mundo, quer dizer, Jesus, ele é o Senhor de todos. Então um dia todo joelho se dobrará perante ele e reconhecerá que ele é o Senhor. E ele, como Senhor, julgará os reis, os grandes, os poderosos, né? Os príncipes, os reis deste mundo, ele vai julgar a todos. Na eternidade, no milênio, os reis vão vir até ele, vão se prostrar perante ele. Ele é rei dos reis, mas a Bíblia diz que nós vamos governar com cetro de ferro. Quem governa ou é rei, ou é presidente, ou é um senhor de alguma coisa. E Jesus é o nosso Senhor, ele é o Senhor dos senhores. É claro que aqui eu tenho até medo de tentar desembolar esse assunto, mas basicamente, se nós vamos governar com Cristo, quem sabe você vai ser o futuro rei da cidade onde você mora. Quem sabe? Quem sabe? A Bíblia fala de céus e terra, novos céus. E eu acredito que por onde passa Cristo, passa a vida, porque quando ele veio no mundo, por onde ele passou, vida ele deixou. Não ficou um morto. Todos os mortos ele foi ressuscitando. Os doentes foram curados. Os endemoniados foram libertos. Aonde ele passava, ele trazia paz. Porque o povo estava sedento de paz, de vida. E ele cuidou das ovelhas. Aonde ele passava, ele trazia paz. Ele trazia vida. Agora imagina, será que Jesus, será que Deus Pai, será que o próprio Espírito Santo vão estar por toda a eternidade vivendo num planeta Terra assim, todo reflorestado, todo bonito, um novo jardim do Éden, só que desta vez tamanhos proporcionais ao mundo inteiro? E aí a gente vai olhar para o céu, vai ver o céu escuro, as estrelinhas lá brilhando e basta? Ou será que de lá da nossa superfície terrestre vai ter também novos mundos? Eu não duvido. A Bíblia já fala de seres celestiais. Quando você lê, por exemplo, Ezequiel, fala de um ser que tinha, acho que 4 rodas, e essas rodas eram cheias de olhos por todos os lados, e tinha asa. Aí começa a descrever um ser que também é visto no livro, acho que de Apocalipse. Um ser. Então, meus amados, eu já falei isso, eu repito. A Bíblia fala que o que está na terra é espelho do que está no céu, do que realmente é. E se você olha o planeta Terra, você vê o ser humano, e você vê os animais, você vê as plantas, você vê animal de água, animal de terra, animal de céu,
você vê espécies de todo tipo de planta, e você vê inteligência em tudo. Eu tenho um aquário com peixe marinho na minha casa. Quando eu passo na cozinha, eles ficam quietinhos, igual agora eu tô falando, eles estão ali nadando, cada um para um canto, cada um pela sua, né, pela sua estrada. Quando a gente senta para almoçar, ou para jantar, ou até mesmo para tomar um café da tarde na mesa que está bem do lado, esses peixes se reúnem e eles ficam nadando em direção a nós, batendo no vidro, como quem diz, nós também queremos comer. É uma coisa mais linda. A gente pega a comidinha, bota dentro d'água e vem comer na mão. Tem o peixe que tem medo, tem o peixe que respeita o outro peixe, porque o outro peixe não deixa ele fazer o que quer. Mas você entende que tem uma inteligência dentro desses animais. Eles pensam, eles confiam ou não confiam. Eles constroem, meu marido põe areia, né, para tampar todo o fundo do aquário. Aí tem uns que tem que limpar esse fundo, passa o dia inteiro. Quando chega de noite a gente vê, tá lá o vidro do chão, todo limpinho, porque o peixe fez um buraco, porque ele não gosta de dormir tocando na areia. Então a gente começa a observar o que está na terra, meus irmãos. Você acha que lá no céu tem só anjo, Deus, o Espírito Santo, Jesus e seres humanos? Tem muito mais do que os nossos olhos nunca viram. Então eu acredito sim que na eternidade todo o universo será populado. É claro que eu não acredito que vai ser igual esses filmes de Hollywood que mostram só demônios. Se você vê, por exemplo, um filme muito clássico que você pode entender, isso é Star Wars, para quem assiste. Um outro filme muito clássico que você vai ver claramente o que Satanás fica tentando mostrar é Os Guardiões da Galáxia. E aí mostram pessoas de outros mundos e são seres demoníacos, cheios de chifre, 4 olhos, só coisa feia, tudo baboso, tudo feio, demônio. E tá certo, porque hoje eles são os principados e as potestades dos ares. E eles estão lá mesmo, não sei aonde, mas eles estão populando o universo. E são feios porque são demônios. São os demônios. Mas na eternidade, a Bíblia diz que tudo se fará novo. Eis que farei novos céus e nova terra. Eu acredito, meus amados, que o reino de Cristo, ele não é limitado só ao planeta Terra, mas eu acredito que ele vai muito adilar do céu. Então, quando eu começo a pensar e viajar na maionese, né? Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu confesso que o meu coração se anima, porque a gente precisa ter visão, meus amados. Sabe, hoje o mundo diz que nós temos que ter visão, tipo, você é pobre, você não pode ficar sempre focando ser pobre, você pode ter $1 milhão ainda, você já fez seu primeiro 1 milhão? E aí eles começam com tantas palestras motivacionais para o homem de ficar rico, né? Ter liberdade financeira, ter um carro importado, ter uma casa dos seus sonhos, e aí vai. Aí você vê os filminhos, as palestras, as grandes reuniões e eventos. Mas quando a gente para analisar, no caso da Igreja de Cristo, a gente tem que ter uma visão aberta, universalmente falando. Sabe, Cristo vai nos levar muito além do que a gente pode imaginar. Então eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, vale a pena seguir a palavra de Deus, seguir os conselhos do Senhor. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e ainda nem chegou no nosso coração a plenitude do que Deus está preparando. Está preparando. Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus já começa a nos revelar. Já começa a trazer a sombra das coisas que virão. Então, quando você estiver triste, quando você estiver numa sensação de opressão, quando você estiver sem esperança, quando você estiver no meio de tantos problemas, pense nessas palavras. O meu Deus me criou para algo muito maior. E isso que eu estou vivendo nesse momento é temporário, vai passar. E isso que eu estou vivendo serve para me aperfeiçoar para algo muito grande que eu nunca vi, que eu nunca ouvi e que nunca chegou à minha mente. Mas vai chegar no dia que o meu Senhor vier me buscar nos ares e eu ter o meu corpo transformado num abrir e piscar de olhos. Amém? Vamos continuar lendo aqui, que eu aqui não consigo sair de um versículo, né? Isso é a palavra de Deus.
Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente reflete, a gente debulha, a gente estuda, a gente degusta a palavra de Deus. Uma coisa puxa a outra. E sabe, isso é estar em comunhão, porque creia, enquanto a gente está aqui falando isso, o próprio Deus está olhando para nós. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está se regozijando conosco. Amém? O Senhor apraz com eles, né? A palavra apraz é isso, é estar em comunhão conosco. Enquanto a gente está aqui sonhando, Ele está vislumbrando o futuro. Enquanto eu sonho o meu futuro na eternidade, Deus já está vislumbrando ela. Porque Ele sabe o que está guardado para mim. Ele sabe o que vai fazer de mim. Ele sabe quando eu vou estar lá e como eu vou estar feliz. Ele já sabe o quanto eu estar... Olha, é como se você quisesse agradar um filho. Aí você sabe que tem um jogo que o seu filho sonha em ter. Mas de repente você descobre uma coisa muito melhor. Então você... vê o teu filho sonhando com tal jogo, aquele brinquedo, seu filho fica imaginando aquilo e fica, né, naquele entusiasmo. Você como pai já vislumbra o que você vai ver, como que seu filho vai reagir quando você já dá o jogo para ele, porque está tudo preparado. Existe uma diferença ou não? A sua alegria é uma alegria mais completa do que o seu filho, porque o seu filho ainda está sonhando e ele acredita que você vai dar o presente para ele tem fé. Só que você já vislumbra o resultado final. É isso que Deus vê quando a gente está em comunhão com Ele. Enquanto a gente está sonhando o que vai ser conosco, como vai. A gente sabe que vai ser tão bom, mas a gente não sabe o que é. Mas é algo que não tem como imaginar. Deus, Ele já está vislumbrando o resultado final. Amém. Nossa, quando meu filho pegar aquele brinquedo, ele vai dar pulo de alegria, ele vai jogar tudo pro lado, vai sentar no sofá e vai começar a brincar. E vai ficar naquilo ali o tempo todo e vai regozijar em júbilo e plenitude. É assim que Deus nos vê, amados. Então, nosso sofrimento é por um pouco de tempo e ele serve para nos aperfeiçoar. Creia. Se você crê que é assim, o Senhor Ele se apraz conosco. Quer dizer, ele vai se sentir bem em nos ver assim. Então, vamos nos santificar, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso. Quer dizer, nós temos que ter cuidado uns com os outros, separando-se da graça de Deus, porque se a gente passa a faltar, a gente se separa da graça. E a gente falou um pouco sobre graça e falta de graça, né? Ontem eu falei muito sobre isso. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Imagina se eu, Ana Paula, que estou aqui no YouTube, fosse uma pessoa amarga com alguém, meu marido, meu sogro, alguém me fizesse muito mal e eu fosse uma pessoa que sofro muito com essa pessoa em questão e eu venho aqui para o YouTube fazer vídeo. Vocês acham que ia sair que tipo de vídeo aqui, meus irmãos? Só vídeo de tristeza, só vídeo de vingança, só vídeos voltados para a minha dor. E às vezes olha, tem irmão que a gente vê, sabe, alguém falou comigo certa vez, nossa, tem tal pessoa no YouTube, né, que só de você ver essa pessoa falar, você vê que ela tem uma vida muito amarga. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso? De gente que tá no YouTube aí fazendo vídeo e pessoas que escutam os vídeos de pessoas aí, depois liga para mim falando, nossa, aquela pessoa lá, eu tô ouvindo os vídeos dessa pessoa, mas assim, sabe, a sensação que eu tenho é que é uma pessoa muito amarga, é uma pessoa que tá muito indignada com a vida. Então isso acontece porque aí acontece que muitos são contaminados. Se eu começo a me trazer aqui uma imagem negativa, quem me escuta vai ficar também negativo. E aqui Deus está falando para a gente não ter raiz de amargura, não ter raiz de dor, não ter essas coisas, porque isso contamina. Amém? Às vezes é até melhor, né? Quando a gente está passando situações difíceis, é até melhor quietar, sabe? Esperar passar, pedir a Deus para curar, para cuidar, para tratar, limpar. E aí depois a gente volta a trabalhar com as pessoas para não passar. Se a gente vê que não existe, né, a força na gente para segurar a onda, é melhor dar uma quietada. Falar, meus irmãos, eu vou dar um tempo aqui com os irmãos, eu preciso de uns dias, porque eu preciso ser tratada por Deus. Ou não?
nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um pasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha só, meus irmãos, Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. A Bíblia conta que ele chega da caça morrendo de fome, ele vê Jacó com um pratinho de lentilha, quentinho, ele não pensa duas vezes, ele fala, me dá, me dá, me dá. Jacó, ele fala, não, só se você me prometer uma coisa. Ele fala, o que você quiser, vai. Jacó fala, se você me der o direito de primogenitura, você pode ter o prato de lentilha. Esaú não pensou duas vezes, ok, vai, faz o que você quiser, me dá a lentilha. E comeu a lentilha. Alguém pode dizer, bom, Esaú talvez estava com tanta fome que ele nem raciocinou o que disse. Mas olha só, meus irmãos, Jacó, ele tinha tanto no coração o desejo de ser primogênito, de receber, porque o primogênito naquele tempo, ele recebia as bênçãos de Deus. A bênção do primogênito, pelo que eu, Ana Paula, entendi, ela era diversa das demais bênçãos. Ela é como se fossem as melhores bênçãos, eu acredito. E Jacó, ele vivia com aquilo no coração, na cabeça. Eu preciso receber a bênção de Deus para a minha vida. Porque ele sabia que o pai dele, quando o abençoasse, ia dar bênçãos de Deus. Então a coisa vinha do céu. Então você vê, por mais que Jacó, fez algo errado, possa ter feito algo errado na vida dele, Jacó tinha no coração dele Deus em primeiro lugar. Quer dizer, o que mais importa na minha vida é receber a bênção primogênita de Deus para mim. Alguém diria uma obsessão, pode chamar do que você quiser, mas era o pleno reconhecimento da primazia de Deus na vida. Então Jacó, com aquele pratinho de lentilha, ele pensou duas vezes, isso é uma oportunidade que eu tenho de julgar. O máximo que vai acontecer é ele dizer de não, mas eu não vou perder meu tempo, eu não vou perder a oportunidade, eu vou tentar. E ali Jacó fala, se você me dá o direito da primogenitura, eu te dou o prato da lentilha. Do mesmo jeito que Jacó, meus irmãos, não perdeu tempo e tudo quando ele podia de oportunidade para tentar ter a primogenitura, ele julgava, né, ele fazia. Esaú, por outro lado, não importava. Porque de repente Jacó pede para ele o direito da primogenitura. Se Esaú tivesse consciência, como tinha Jacó, se Esaú amasse a Deus como Jacó, né, teve essa convicção, se eu não tiver a bênção de Deus na minha vida, eu não tenho nada. Isso é o mais importante. Se Esaú tivesse essa consciência, essa certeza, Deus é tudo para mim, e se ele não me dá, nem dá mais ninguém, Esaú não ia pensar duas vezes, ele ia virar para Jacó e falou, não, longe de mim dar minha primogenitura para você. Se você quiser me dar o prato de lentilha, dá, senão eu espero mais um pouco e me arranjo. Mas Esaú não deu valor ao dom que ele tinha, ao presente que Deus tinha dado para ele, a primogenitura. E ele não combateu por ela. E aí depois, mais tarde, ele vem com lágrimas, pedindo ao pai uma bênção. Porque ali ele entendeu o que ele deu. Só que, sabe, Esaú, ele não veio com lágrimas arrependido por ter perdido o direito de primogenitura. E aí ele veio arrependido porque perdeu esse dom de Deus. Mas ele veio chorando porque ele de repente entendeu, eu não vou ter bênçãos como terá Jacó. Quer dizer, eu não vou ser tão bem sucedido na minha vida como pode ser Jacó. Jacó entendeu a prioridade, a primazia da pessoa de Deus na vida dele. Esaú entendeu o resultado, o benefício das bênçãos de Deus na vida de uma pessoa. Quer dizer, enquanto Jacó olhou para o céu e olhou para Deus, Esaú olhou para o material, para a riqueza na terra, para o poder. Mais ou menos foi isso. Enquanto Jacó lutou para ter o direito de estar com Deus face a face, né, digamos assim,
Esaú chorou pelo que ele perdeu. Ele não chorou porque ele sentiu muito por não ter mais a bênção de Deus em primogenitura, mas ele chorou porque ele perdeu as riquezas que ele poderia conquistar com aquela bênção. Essa é a diferença, meus irmãos. Essa é a diferença. A diligência nesse caso. Ele não teve a base, a essência. É Deus. Aonde Deus está, tem a bênção. Aonde Deus não está, não tem a bênção. E a presença de Deus por si só é a minha bênção. Isso é a certeza do ter Deus conosco, meus irmãos. Então hoje, queria ler mais coisa, mas o livro de Hebreus é tão rico. Essas palavras são tão profundas, são tão ricas, que não adianta eu querer ler tudo que eu li aqui agora. Eu li para mim muita coisa hoje de manhã, mas eu não tenho condição e nem tempo de trazer tudo aqui nesse vídeo. Mas se o Senhor me permitir, farei nos vídeos futuros, né? Vamos ver o que o Senhor traz para nós. Mas uma coisa que eu quero dizer só para fechar esse vídeo, meus irmãos. Eu quero fechar. Eu, Ana Paula, eu acredito que nesses dias em que nós estamos, o próprio Deus Pai está tratando conosco de modo mais profundo. Quer dizer, Ele quer se revelar mais para nós. Ele quer fazer com que você o conheça mais e o ame mais e o entenda mais. Então, é tempo de você ler a palavra de Deus com mais amor, com mais capricho, com mais perseverança, com mais afinco. É tempo de você sentar de todo o teu coração e dizer: Deus, pode até ser que eu não entendo tudo que está escrito aqui, mas eu vou ler com amor, eu vou ler com vontade, eu vou ler com desejo, eu vou ler com capricho, eu vou ler com carinho. E eu estou pronto, Pai, para ouvir a tua voz. Minha irmã, meu irmão, se Deus pode falar conosco, esse modo dele falar mais profundo é através da palavra de Deus, colegada à nossa fé. Olha, pela fé, sem fé ninguém agrada a Deus. É difícil, mas a gente tem que tentar, a gente tem que provar. O Senhor está vindo buscar a sua igreja, meus irmãos. Não tem data, não, mas tem as estações. Os sinais, eles continuam aí. Eu confesso que eu estou mais quietinha, não estou olhando tanto, porque eu estou olhando mais nesses dias para aquilo que o meu coração mais tem sido atraído, que é buscar a Deus, a conhecê-lo mais, é estar mais com Ele. Eu quero estar com Deus, Deus Pai. Eu quero ouvir mais, eu quero entender mais, eu quero... Igual eu falei aquela expressão aqui, mas dá para entender a nível espiritual. Eu quero viajar na maionese mais com o Senhor. Quero dar bobeira com Ele, sabe? Quero ouvir os segredos do Senhor. Eu quero ouvir o que Ele tem para dizer. Eu quero perder tempo, meu amado. Apesar que a gente nunca perde nada com Deus, a gente só ganha. Mas como expressão popular, me perdoe a expressão, mas é como se eu quisesse perder tempo mesmo, caçando a Deus, buscando a Deus. E é isso que Ele quer de nós, porque a gente está partindo, meu irmão. A gente está partindo. E Ele está tendo um trato especial com aqueles que querem Ele. Ele está tratando, Ele está como se abrindo portas de oportunidades ainda maiores de conhecê-lo. Talvez se você não conhece a Deus Pai, está no momento para você conhecer. Porque nesses dias, e eu não sei se são muitos, e eu acredito que não são, não serão, Ele está terminando de cativar mais aqueles que querem Ele. Aquele que é disposto e disponível e predisposto a aprender a amar a Deus Pai nesses dias, você pode escrever o que eu estou falando, vai ter uma oportunidade ainda maior de conhecê-lo, de amá-lo, de percebê-lo na tua vida. Sabe? É onde você vai poder entrar num ângulo de orações mais profundas e Ele vai te dar respostas. Respostas que vão penetrar na tua alma, no teu espírito e vão cortar como a faca de dois gumes e você vai ver claramente a voz dele com você. Eu acredito. Isso é um capricho de Deus para conosco, é um penseirinho, né? Um pensamento maior,
Porque Deus Pai, Ele sempre que está conosco. A Bíblia diz claramente que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós. E todo aquele que cresce em Cristo seria salvo. O amor dele para com a humanidade, meus amados, não tem como descrever. Ele vinha ao entardecer, no finalzinho da tarde, todo dia, caminhar com Adão. E a Bíblia fala que quando Deus criou os animais, criou tudo, ele não deu nome para nada. E um belo dia ele chama Adão, fala, vem cá, começa a dar nome aos animais. Você vai dar nome a todos os animais. E lá em Gênesis a Bíblia conta que Adão então começa a dar nome para todos os animais. E aí a Bíblia fala que isso virou um dom perpétuo, quer dizer, o nome que Adão deu para cada animal vai ser aquele nome para todo sempre. Você vê o zelo, como que Deus se alegra em estar na companhia dos homens. A gente não consegue, meus amados, ter noção do que é isso. Mas a alegria de Deus Pai é ser seu amigo, é estar com você, é caminhar com você, é conversar com você, é ver você descobri-lo, porque ele se esconde, é o esconderijo do Altíssimo, ele se esconde. Deus, ele gosta de brincar de esconde-esconde conosco. Ele se esconde e aí você corre atrás para procurar. Aí devagarzinho ele te atrai com o amor dele, ele te atrai nas suas maravilhas, na sua glória e santidade, você encontra. Aí você encontra, você fica alegre naquele encontro, de repente ele esconde de novo. E sabe o que acontece? Sabe qual que é o resultado desse jogo de esconde-esconde? O crescer de glória em glória. É onde nós estamos sendo formados à estatura de Cristo. Jesus Cristo não conseguia passar um dia fora da presença do Pai. Jesus Cristo não conseguiu passar um dia sem orar, sem buscar. Gente, ele ficou 40 dias no deserto jejuando. Eu, Ana Paula, não consigo ficar nem um dia jejuando. Sou muito sincera, não é para mim. Eu não jejuo praticamente. É muito difícil. Mas imagina, 40 dias, 40 noites jejuando. Porque ele era assim, sedento do Pai. Ele queria estar na presença. Olha, gente, ele veio do céu. Ele tinha consciência de quem ele era. Então ele não conseguia ficar desconectado da presença do Pai. A ponto que quando o Pai vira o rosto, quando ele está na cruz e pisa, né? A Bíblia diz que Deus teve prazer em esmagar o seu filho por causa do pecado. Deus meu, por que me abandonastes? Aquela foi a maior tristeza que Cristo poderia passar. Jesus, ele passou um momento da vida dele sem a presença do Pai. Jesus, santo, poderoso, maravilhoso, manso e humilde de coração. Não pecou, não cometeu nada de errado. E de repente ele se vê pregado naquela cruz e ele vê o próprio Pai virando o rosto para ele. A dor de Cristo não foi a chibatada. A dor de Cristo não foi os cravos nas mãos. A dor de Cristo não foi os momentos que ele passou dificuldade na terra, é claro. Isso tudo doeu muito. Mas a maior dor do nosso Senhor Jesus foi na alma. Porque ele sabia que estava aproximando o momento em que ele iria ficar um pouquinho sem a presença do Pai. Coisa que ele nunca teve. A falta da presença do Pai. Ele sempre teve a presença do Pai. De repente ele sumiu. Aquela foi a maior facada no coração de Cristo. Aquilo arrebentou o coração dele, meus irmãos. Creia-me. Aquele momento que o Pai virou-se contra Cristo, aquilo arrebentou o coração dele. Talvez foi ali que ele morreu do tudo. Foi no momento da maior dor que ele entregou o Espírito, tipo, ainda que o Senhor virou para mim o rosto, eu entrego o meu Espírito nas tuas mãos. Quer dizer, eu estou morrendo e dependo de ti. É o Senhor quem vai me ressuscitar. É o Senhor quem vai me trazer novamente. Eu estou nas tuas mãos. Seja feita sempre a tua vontade, não a minha. Cristo, quando ele veio no mundo, ele disse isso. Seja feita a vontade do Pai. A vontade do Pai. A vontade do Pai. Meus amados, nós precisamos aprender a conhecer o Pai.
Nós precisamos conhecer, ouvir, entender, amá-lo, desejá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos aprender a orar a Ele. Nós precisamos ter consciência das coisas que estão passando no coração dele com relação aos homens. Nós precisamos aprender a reconhecer a tristeza dele em ver muitos que estão se perdendo. A Bíblia diz que Deus não se alegra, não tem prazer na morte do ímpio. A gente precisa olhar de lá do nosso próprio umbigo. Tudo isso, meus amados, nos aperfeiçoa, nos santifica. Tudo isso agrada o coração de Deus. É tempo, meus amados. Se você quer a cerejinha em cima da torta, que é estar na presença do Pai por toda a eternidade, poder entrar na presença dele sempre que você quiser. Eu não sei se é assim que funciona, mas a ideia é essa. Poder vê-lo face a face. Coisa que desejou Abraão, coisa que desejou Moisés. Todos os santos desejaram ver a Deus face a face. Está na hora de você se preparar. O Senhor está vindo buscar a sua igreja, Jesus está vindo arrebatar a igreja. Mas a gente não pode se acontentar somente com o arrebatamento próprio dito. Mas se você não tem condição ainda, se você acredita ou acha ou pensa que você ainda não está pronto o suficiente para ver o próprio Deus Pai, comece a correr, batalhar e trabalhar a partir de hoje, que isso em nome de Jesus vire um projeto de vida na tua vida. Eu quero ver ao Pai, eu quero aprender a amá-lo, eu quero conhecê-lo, eu preciso entender o que é isso que a irmã Ana Paula está falando, eu preciso entender o que Jesus falava sobre o Pai quando ele estava no mundo. Em nome de Jesus, minha querida, o céu vai ser a coisa mais linda, mais plena e perfeita que pode captar, acontecer a todos nós. Mas eu tenho mais do que certeza que o dia que quem estiver lá, e tiver sido determinado o que se pode, o que não se pode, o que tem acesso, o que não se tem acesso, aqueles que ali estiverem e não puderem ter acesso a Deus Pai, vão olhar para aqueles que têm, que podem entrar na presença dele, contemplar, falar com ele, fazer que sabe lá o quê. Vão olhar com tristeza, apesar que o céu não tem tristeza. O céu é só lugar de alegria, mas vai ter um sentimento no coração dessas pessoas de consciência. Eu queria ver o Pai, e por toda a eternidade eu nunca poderei vê-lo, porque eu não desejei isso quando eu tinha condição de lutar por isso. Eu não me santifiquei o bastante. Santificar, meu irmão, é se separar, Olha, eu comecei a fazer esse vídeo, era mais ou menos 10 e pouca da manhã, não olhei direito a hora. Era um horário que eu podia dizer, está tarde, eu vou cozinhar, eu vou fazer outras coisas, eu vou passar meu tempo fazendo outras coisas. Mas eu falei, não, eu vou ler a Bíblia. E no ler a Bíblia, eu vendo essas palavras, eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com os irmãos, porque eu não posso reter só para mim tamanho banquete. Os irmãos que estão me ouvindo, eles precisam também ter consciência do que é buscar a Deus Pai, do quanto é importante, porque é a total plenitude, meus irmãos. Poder contemplar a Cristo, ao Espírito Santo e a Deus Pai por toda a eternidade é o ápice que nós poderemos alcançar, meus irmãos. Vamos entender, se Deus não estiver no céu, o céu nunca mais será o que é. Se Deus estiver, meus amados, se Deus descesse ao inferno, o inferno se transformaria no próprio céu, porque o verdadeiro inferno é estar longe da presença deles. A salvação não é só um bilhete de entrada para o parque de jogos eternos do céu, mas a salvação é só o início, a salvação é só a porta que se abre para você entrar. Mas uma vez que você entrou, até onde você quer ir? Até que ponto você quer poder alcançar, poder chegar? Qual é o seu maior verdadeiro vislumbre? Só entrar no céu e tá bom? Falando como mineiro, né? Bom? Ou você uma vez lá no céu, ou seja, onde Deus te levar, você quer ir até onde for permitido para o ser humano chegar, que é a presença do Pai. Eu, Ana Paula,
almejo de todo o meu coração, e Deus o sabe, ver o Pai. Ele é o meu amor maior. Foi com Ele que eu comecei a minha estrada, meus irmãos. Foi Ele que me ouviu no dia que eu desafiei na laje da minha casa. Foi com Ele que eu falei, olha Deus, se o Senhor existe de verdade, então se revele para mim, porque eu tô com a minha vida tão desgraçada, eu tô com a minha vida tão perdida, eu tô com a minha vida tão quebrada, que eu tenho toda a capacidade aqui de fazer um desafio a Ti. Se o Senhor não vir se revelar para mim hoje, eu vou fazer um pacto com o diabo. Eu tinha uns 17, 18 anos quando eu fiz essa loucura. E eu agradeço a Ele porque Ele, na sua infinita misericórdia, Ele viu meu coração sincero. E Ele não perdeu tempo, meus amados. Como Jacó não perdeu tempo quando ofereceu o prato de lentilha como bilhete para a primogenitura, da bênção de Deus. Deus não perdeu tempo, falou, eu vou. Você me quer? Eu venho. Porque Satanás estava do lado esperando também. Foi um momento que Satanás podia ter feito o que quisesse da minha vida e hoje eu estaria no inferno. Eu tenho certeza. Se Deus não tivesse intervenido, né? Acho que essa que é a palavra, feita a intervenção naquele clamor sincero, mais louco que eu fiz. Se Deus tivesse deixado o negócio, Satanás tinha me pego, meus irmãos. E ele ia me pegar, ele ia me arrebentar, meus irmãos. Eu ia ter arrebentado a minha vida totalmente. Nesse momento eu não estaria mais na terra dos viventes, eu estaria no inferno queimando, como tem muitos ali nesse momento. Eu tenho certeza, meus irmãos, do que eu estou falando, eu não tenho dúvida. Mas o Deus Pai não perdeu tempo. Quando Ele viu aquela lágrima, quando Ele viu aquele clamor, quando Ele viu aquela cabeça de vento que eu tinha, mas ainda assim, levantou um clamor e pediu ajuda. Ele não se acovardou, mas Ele veio. Ele veio galopando nas nuvens, mas Ele veio e me resgatou e nunca mais Ele me abandonou. Foi Ele o meu primeiro amor. Foi Ele a minha alegria. Foi Ele o meu raio de sol, minha luz. Foi o Deus Pai. Ele foi quem me ouviu, meu irmão e minha irmã. E Ele me abraçou tão forte naquele dia, e Ele deu o Espírito Santo, e Ele foi uma coisa linda, linda. E desde então Ele tem tratado comigo. Desde então Ele tem falado comigo. Desde então Ele tem me ensinado, tem me perdoado e me tolerado, porque eu aprontei tanto, eu feri tantas vezes depois daquele dia. Mas Ele nunca desistiu de mim. Aí onde eu falo, eu posso desistir deste Deus? Depois de toda essa história que eu estou falando com os irmãos, eu poderia entrar no céu e não poder contemplá-lo face a face, sim, nem que fosse para dizer uma vez. Muito obrigada. Eu falei isso enquanto eu estava no mundo. Eu falei isso enquanto eu estava naquela carne, naquele osso caído de pecado. Eu falei a vida inteira, mas nesse momento eu posso falar olho no olho contigo, com o Senhor. Dessa vez eu estou olhando para ti, não para a paisagem que está diante da minha janela. Dessa vez eu estou chorando e as minhas lágrimas estão caindo na presença do Senhor, literalmente. Não no chão da minha sala. Ah, meus irmãos, quando a gente entende essas coisas, quando a gente absorve essa base de vida, meu querido, minha querida, nada mais nos segura. Quanto mais a gente percebe isso, mais a gente tem temor de pecar, mais a gente tem temor de perder o privilégio, de ter a chance de pensar em chegar um dia na presença do Pai. Esses são os dias que Ele está nos dando de chance para se aperfeiçoar o suficiente para contemplá-lo. Ele te amou primeiro. Ele deu Jesus por nós. Jesus nos ensinou a amá-lo, a orar a Ele, a clamar a Ele, a pedir a Ele. Ah, meu irmão, que você pegue essas palavras que eu estou colocando aqui, implante isso no teu coração e que isso seja um combustível de obsessão na tua vida. Sabe, que vire realmente, meu querido, minha querida, a sua necessidade, o seu ar que respira. Buscar a presença do Pai. Buscar a santidade, porque vai valer a pena.
Eu não sei quanto vai valer a pena. Eu não sei nem se eu posso dar quantidade a este valer a pena. Eu acredito que não existe uma medida de valer a pena para comparar isso. Mas eu posso dizer que vai valer a pena. O amor a Ele é o maior presente que você pode receber depois da salvação. Lembre-te, Jesus nos conduz ao Pai. Eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Jesus nos conduz ao Pai. Ele é Pai. Ele vai ser sempre o Pai. O nosso Pai. O Pai. Ele é o top. Ele é quem nos cuida como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas. É o Pai. Busque o amor do Pai. Busque amar ao Pai. Busque ouvir o Pai. Busque compreender o Pai. Busque reconhecer o Pai. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Verdadeiramente obrigada. Meus irmãos, eu preciso fechar esse vídeo. Apesar de não ter palavras para encerrá-lo. Encerre meio a lágrimas, encerre meio a essa emoção de pensar no meu bom Pai, que sempre me compreendeu, sempre me deu uma segunda chance, sempre me tolerou, me ajudou, me esperou, me capacitou. Eu termino esse vídeo simplesmente adorando a Ele, porque Ele é o meu amor maior. Ele é o nosso amor, meu querido, minha querida. Deixe de lado todo o teu problema, tudo no mundo e olhe para o Pai. Ele é o teu provedor. Ele. Eu vou terminar dizendo o meu popular amém. Mas saibam que eu desligo esse áudio continuando na presença do Pai. Que Ele possa vos abençoar com essa graça de poder contemplá-lo um dia. Que Ele possa realmente vos abençoar com essa bênção. Fique na santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.